Hello, how are you? E aí, fizeram as atividades que eu pedi? Deram uma estudadinha no vocabulário? Não pode deixar de fazer, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Novamente, eu, Teacher Patrícia, vou ajudá-los, auxiliá-los a gente continuar o nosso ensino-aprendizagem, tá bom? Então nós vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Muito bem. Na aula passada, nós relembramos o corpo humano, as partes do corpo, certo? E daí lá na página 178 do livro, você tem o corpo humano que você pode praticar. No CD você pode ouvir as palavrinhas, né? Então vamos relembrar. Cabeça, head, ears, as nossas orelhas, mouth, a nossa boca, hair, o nosso cabelo, chest, o peito, eyes, os olhos, nose, o nosso nariz, neck, o nosso pescoço, shoulder, nossos ombros, arm, o nosso braço, finger, o dedo da mão, hand, a nossa mão, knee, o joelho, thigh, thigh, a coxa, leg, a nossa perna, foot, um pé, o plural feet, né, os pés, e os dedinhos dos pés são os toes, ok? Então isso a gente já viu, já relembrou, certo? Muito bem. Aí nós tínhamos também os esportes. Lembra que nós vimos alguns esportes? Vocês tinham que procurar no dicionário alguns esportes. Vamos ver se vocês sabem que esportes são esses. A menina ali jogando, o que ela está jogando? Então, como é que a gente vai fazer? Relembrando que nós sempre vamos usar o livro, o caderno, o dicionário e você pode usar o Google Tradutor, tá? Então, no teu caderno você vai colocar aí, letra A, e você vai escrever em inglês que esporte é esse. Do ladinho ali tá como letra E, mas não se preocupem nessas letras, tá? É porque essa é a página do livro e daí lá no livro ele continua embaixo, então eu coloquei só esse pedaço, depois tem as outras. Não se preocupem com a ordem das palavras. Então ali a segundo esporte ali, salto com cavalo, como é que chama isso? O próximo já tá lá, que é o skateboarding, né? O outro, o vôlei de praia, hein? Como é que chama esse? E daí, o judô, o futebol. Então aí, vou dar 2 minutos para vocês escreverem esses esportes. Se o tempo não for suficiente, não tem problema, depois você pode fazer com tranquilidade, ok? Não se preocupe. Nosso tempo não precisa ser o mesmo do seu, você não precisa fazer tudo durante esse tempo aqui da aula, você pode fazer depois, sem problema nenhum, não precisa correr, tá bom? Você vai fazer, vai procurar no dicionário, vai procurar no livro, tá? Então vamos só conferir, vamos lá. Basketball. Vê se você escreveu certinho. Horseback riding. Beach volleyball. Judo. Soccer. Vê se você escreveu certinho, com 2 Cs, tudo direitinho. Outros esportes. Ali o primeiro já tá lá, o cycling. As pessoas correndo, que esporte é esse? Como é que chama esse esporte? Nadando,
Ginástica olímpica. Deve ter um monte de menina aí que está se identificando como é que é ginástica olímpica. O outro esporte, a vela, né? E o tênis também, vamos lá. Mais 2 minutinhos para que você escreva em inglês. Que esporte é esse? Se você não sabe, não tem problema, escreve em português, depois vai no dicionário, vai no Google Tradutor e procura para ver como é que eu escrevo esses esportes. Agora é só para a gente praticar um pouquinho, certo? Para a gente relembrar alguns vocabulários. 2 minutinhos. Então, o primeiro já tá lá, é o cycling, running, swimming, gymnastics, sailing e o tênis. Então, esses são os esportes que nós vamos ver durante estas aulas, ok? E agora você vai completar. My favorite sport is... Qual é o seu esporte favorito? Desses que você já viu ou algum que não tenha aparecido aí. Você pode colocar algum outro que não esteja aí. Eu gosto de futebol americano. My favorite sport is football, né? Que é o futebol americano. Se tem algum que você não viu aí, você pode colocar sem problema nenhum, tá? Mas eu não sei como é que escreve ele em inglês, teacher. Escreve em português, depois você vai procurar no dicionário. Sempre com tranquilidade, não precisa ficar apavorado, ok? Então, vou esperar um pouquinho, um minutinho para você responder. Qual é o seu esporte favorito? Se você souber escrever em inglês, já vai escrever em inglês, muito melhor. Muito bem. Esse então é o Alan Fonteles Cardoso Oliveira. Como vocês podem observar, ele é um atleta paralímpico, né? Então, olha lá. Então, agora a gente vai ler os textos, vocês vão ler junto comigo, para a gente poder fazer os exercícios que vêm a seguir, tá? It doesn't matter what you dream. What matters is to dream and make it come true. Alan Fonteles Cardoso Oliveira is a Paralympic sprinter and world record holder from Brazil. Então, Alan Fonteles Cardoso, ele é um atleta paralímpico e ele diz o seguinte, que não importa o que você sonha, o que importa é sonhar e torná-lo verdadeiro, certo? Então, ele é um corredor e ele é medalhista também. O texto número 2. Make of your life a dream. Maria Melefou is a successful French Paralympic athlete who competes in the T44 sprints, 100, 200, 400 and 800 meters and in F44 long jump events. Maria Mel. Vocês sabem o que significam essas letras T44, F44? Cada esporte tem a sua própria classificação. Então, as letras T, elas são para atletas de prova de pista. As letras F são para as provas de campo. As letras, elas indicam o tipo de deficiência que o atleta paralímpico tem. Então, por exemplo, os números, né? Os números de 11 a 33 são os atletas que têm deficiência visual. Então, lembram lá a Teresina Guilhermini que a gente viu na aula passada? Então, ela é uma atleta com deficiência visual, então ela é entre os números 11 e 13. Já a Maria Mel, uma francesa, como ela é F44, ela faz provas de campo, que são provas de corrida, e ela tem deficiência nos membros inferiores, por isso, então, a classificação dela é F44. Ela faz salto em distância e ela é uma corredora e, obviamente, medalhista. Vou voltar um pouquinho no texto do Alan para vocês observarem de novo. Olha, foto,
Olha a camiseta dele, de onde ele é. Então, ele é um sprinter, né? Ele é um corredor. Certo? A Maria Mel, ela é uma sprinter também, mas ela faz um long jump. Long jump é um salto em distância, ok? Então, vamos ver como é que está a memória de vocês. Então, vamos lá. No caderno, você vai anotar aí, exercício número 1, e você vai colocar a tua resposta, pode ser a resposta em português, não tem problema. Então, número 1. What do Alan and Marie have in common? Choose the correct routines below. Write the answers in your notebook. Então, você vai me dizer o que o Alan e a Marie eles têm em comum. Você vai escolher as respostas abaixo. Pode ser mais de uma podem estar corretas. Então, letra A. Os dois são atletas de sucesso? Os dois fazem sucesso? A letra B. Os dois são corredores, sprinters, corredores olímpicos? E a letra C. Os dois são do mesmo país? Anota a sua resposta aí, vamos ver. Número 2. Quem é o atleta talentoso em salto em distância e na corrida? É o Alan ou é a Marie? Escreva a resposta no seu caderno. E a número 3. De acordo com a citação de Alan, do primeiro texto, aquilo que ele fala, o que é realmente importante na fala dele? É what you dream, o que você sonha, ou have a dream and make it come true, e ter um sonho e torná-lo verdadeiro? O que é o mais importante? What you dream, o que você sonha, ou ter um sonho? O que é o mais importante, né? Ter um sonho e torná-lo verdadeiro. Então vamos lá? Um minutinho para que você responda. Não precisa ter pressa. Vamos lá no número 1 de novo, presta atenção. O que a Alan e Marie têm em comum? Os dois são atletas de sucesso? Os dois são corredores paralímpicos? Os dois são do mesmo país? Responde no teu caderno. E a número 2. Quem é o talentoso em salto e distância e na corrida? É o Alan ou é a Marie? E a 3. Na citação de Alan, o que é importante? What you dream, que você sonha, ou have a dream and make it come true? Ter um sonho e torná-lo verdadeiro. Então, vamos conferir nossas respostas. Então, número 1. O que eles têm em comum? Os dois são atletas de sucesso, ok. Os dois são corredores, porém não são do mesmo país, né? O Alan é brasileiro e Marie é francesa. Número 2. Qual dos dois é talentoso, que é o mais talentoso em salto, distância e corrida? O Alan ou a Marie? A Marie. Número 3. De acordo com a citação de Alan, o que realmente é importante? Ter um sonho e torná-lo verdadeiro. Certo? Conferiu suas respostas? Acertou todas? Ótimo! Não acertou? Não tem problema. Vamos ter mais atenção nas próximas para poder acertar, certo? Vamos pensar um pouquinho comigo? As pessoas podem ter sonhos diferentes, mas todos podem lutar para torná-los realidade. Na sua opinião, é importante ter um sonho e buscar realizá-lo? Por quê? Como Alan e Marie podem inspirar você a lutar pelos seus sonhos? Qual é o seu sonho? O que você vai fazer para conquistar esse sonho? A gente consegue transformar os nossos sonhos em realidade? Será? Será que não? Por que não? Quem disse que não? Quem te disse que você não pode sonhar? Quem disse que você não pode realizar aquilo que você sonha? A gente precisa ter um esforço, ter uma dedicação, né?
tudo exige muita dedicação. Não pense que os atletas, o Alan, acordou um dia e falou assim, eu vou ser corredor. Não, tudo exige muito treino, muita dedicação. São N fatores que determinam qual é o sucesso que ele vai ter. Será que você, sentado no sofá, sem fazer nada, você vai conseguir realizar alguma coisa? Eu quero aprender inglês, mas eu não escuto uma música em inglês. Quando eu vou assistir o meu filme, eu coloco em português. Você está fazendo alguma coisa para melhorar o seu inglês? E aí, quem é que pode mudar isso? É só você. Você tem as ferramentas, você tem tudo o que você precisa. Então, o que você precisa fazer? Praticar, usar isso em tudo na sua vida. Tudo que você deseja realizar, você consegue. É só você ter dedicação, tá? Então, eu quero que você escreva para mim aí no teu caderno qual que é a tua opinião. A gente pode tornar os nossos sonhos verdadeiros? Como é que você vai fazer para tornar o seu sonho realidade? Escreve aí um pouquinho. Presente simples, lembram que nós já falamos do presente simples? Presente simples, aquele tempo verbal que representa as ações, que demonstra, que representações do nosso cotidiano, a nossa opinião. Então, olhem ali as frases que foram tiradas lá do texto. A primeira frase, It doesn't matter what you dream. Essa é o quê? É a opinião do Alan, é o que o Alan fala sobre os sonhos, né? Não importa o que você sonhe, essa é a opinião dele. Ele usou ali o presente simples. Na negativa, ele usou o doesn't. Não se preocupem, a gente vai falar mais pra frente sobre o doesn't. Na segunda frase, Maria Melifu competes in the T44 sprints. Então, essa é a rotina dela, é o que ela faz. Né? Ela compete na corrida T44, é a classificação dela. Então, isso é uma rotina. É o que ela faz rotineiramente, por isso ela utiliza o presente simples. Observem que ela usa o verbo com S. Então, ali na letra C. A letra C, a frase negativa é a primeira, porque usa doesn't, aquele auxiliar ali, doesn't. E a segunda é uma frase afirmativa, certo? Não precisa fazer nada, não precisa responder no seu caderno, essa a gente só colocou pra gente dar uma olhada no geral. O que pode ser uma rotina, o que pode ser uma opinião, e é quando eu uso o presente simples. Eu posso usar na afirmativa, eu posso usar na negativa, mas a gente vai ver mais pra frente, não se preocupem, tá? É só pra gente relembrar. O que eu não posso esquecer? Que quando eu utilizo o he, o she e o it, o meu verbo vai receber S, ES ou IES. Não esqueçam. A regra geral, o meu verbo recebe S. Alguns verbinhos terminados em S, Z, né, os verbos terminados em Z, em S, em SH, CH, em O, vão receber ES. E os verbos terminados com Y, precedido de consoante, que tenha antes uma consoante, eu vou retirar a consoante e vou colocar IES. Eu não posso esquecer dessa regra. Então, quando eu uso terceira pessoa, quem é a terceira pessoa? He, ele, she, ela, it, para coisas, animais, certo? Eu uso it, terceira pessoa do singular. Quando eu uso no singular uma pessoa só, eu não posso esquecer que o meu verbo vai receber S. Então, vamos ver agora. Vocês vão completar essas frases, que são referentes aos atletas que nós acabamos de ver. Colocando esse verbo que está entre parênteses, você vai escrever no seu caderno como vai ficar este verbo. Como é que ele vai ficar? Então, vamos lá. Você vai colocar aí no teu caderno. Letra A,
o verbo, você vai completar essa frase com o verbo. Não se preocupem em tradução, em entender a frase. Eu quero que vocês se preocupem com o verbo. Vai olhando o verbo, como é que vai ficar? Marie é terceira pessoa? É ela. Como é que fica esse verbo na terceira pessoa? A letra B. She é terceira pessoa? Como é que vai ficar esse verbo aí? Compete. A letra C. She, novamente. Esse verbo, olha, esse verbo termina com SH, cuidado. E a letra D? Como é que vai ficar? O que eu não posso esquecer? De colocar o S no verbo, certo? Ai, teacher, eu preciso escrever a frase inteirinha no meu caderno. Você que sabe, se você quiser escrever é bom, senão você só coloca a resposta, tá bom? Pra gente conferir a resposta. Então vamos lá. Marie holds the world record in the 800 meters T44. Letra B. She competed as a sprinter and long jumper. C. She established new world records every year. E D. She uses a protesting food called the Flex Food Cheetah Extreme. Vamos ver como é que ficou o teu verbo? Holds. Você colocou S? Lembrou do S? Então, a Marie, ela detém o recorde nos 800 metros da classificação T44. Ela compete, olha lá o S, como corredora e salto em distância. Ela estabelece um novo recorde todos os anos. Ela está sempre se vencendo. E a última, ela usa um pé protético, né, chamado Flex Foot. Esse é o nome dele, Cheetah Extreme. O nome daquela perna, tipo uma perna mecânica que ela usa, como tem lá na foto, ok? Então, o que eu preciso lembrar? Que a terceira pessoa, o verbo recebe S, holds e assim por diante, ok? Conferiu sua resposta? Muito bem. Então, fizeram uma pesquisa e queriam saber, durante as férias, as crianças se exercitam? Vacation workout. Então, foram pesquisadas 1.015 americanos, certo? 44% disse que don't work out on vacation, não se exercitam durante as férias. 23%, 23%, intend to, but rarely do. Eles até pretendem fazer, mas dá uma preguiça, às vezes, raramente eles fazem. 20%, always, sempre se exercita. E 12%, never work out or go on vacation. Não se exercitam, não saem de casa, não fazem nada durante as férias, ficam lá paradinhos, ok? E você? Nas suas férias, você pratica exercícios? Você não pratica? Como é que você faz? Já vamos falar sobre isso. Então, olha lá, presta atenção nessa pesquisa. Então, foram entrevistados 1.015 adultos, americanos. Qual é a frequência, quanto tempo eles se exercitam, né? Então, vamos ver se como é que está a sua memória. Número 3, você vai escolher o item correto. No seu caderno você pode colocar triângulozinho, quadradinho, ou pode escrever a resposta correta, não tem problema. Então, coloca lá. Letra A. Qual foi o número total de participantes dessa pesquisa? Foram 60 pessoas ou foram 1.015 pessoas? Na letra B, os participantes são dos Estados Unidos ou do Reino Unido? Na letra C, a maioria dos americanos se exercita, não se exercita? O que você vai escolher aí? Vamos ver como é que está a sua memória. Um minutinho para você responder no seu caderno.
Então, letra A. O número total de participantes foi 1.015 pessoas. Letra B. Os participantes são de onde? Dos Estados Unidos ou do Reino Unido? Dos Estados Unidos. E a letra C? A maioria dos americanos se exercita ou não se exercita? A maioria, como é que ficou? Não se exercita. Muito bem. Lá no texto também tinham algumas palavras que estavam expressando a frequência. Você lembra dos advérbios de frequência? Always, usually, often. No texto apareceu um novo ali que a gente não tinha visto ainda, né? Então, olha lá. É early, always e never. Então, são os advérbios de frequência. Quantas vezes cada pessoa faz determinada coisa, ok? Lembram deles? Baseado no texto, agora você vai substituir as estrelinhas pelas frases, pelos verbos de acordo com o texto. Então, vamos lá. Usando o presente simples, eu posso usar na negativa ou na afirmativa, depende da palavra correta. Então, no seu caderno também, pode colocar aí número 5, letra A. Letra A. 23% dos americanos raramente nas férias. Como é que eu vou completar esse verbo ali na minha frase? Como é que vai ficar lá, que estava escrito lá no texto? Como é que ele vai ficar? Posso colocar só o workout ali? Não vai ficar estranho? 23% dos americanos raramente se exercitam nas férias. Vai faltar alguma coisa? Letra B. 12% dos americanos se exercitam ou não? Vai negativa? Não vai negativa? Como é que vai ficar essa resposta no teu caderno? O que você fez aí? Vamos ver. Workout, só coloca o verbo normal. Não precisa colocar mais nada. Já na letra B, você precisa colocar o don't exercise, né? 12% dos americanos não se exercitam, certo? Ok? Tranquilo? Tá meio confuso? Tranquilo? Muito bem. Agora foi feita uma outra pesquisa. Então, agora a pesquisa das crianças e as atividades ao ar livre. Foi feita uma pesquisa de quantas horas por semana as crianças passam fazendo algumas atividades. Por exemplo, numa semana as crianças passam 12 horas playing in backyard, brincando nos quintais, no jardim, no quintal. Na semana elas passam 10 horas studying. 8 horas elas playing sports, skateboarding, biking. Né? Praticam esportes, andam de skate, andam de bicicleta. 6 horas elas passam visiting natural areas. Elas visitam áreas naturais, aí a gente pode colocar até como zoológicos, parques. E 4 é local parks, nas pracinhas que tem, elas ficam 4 horas por semana. Certo? Essa é uma média dos americanos. E você? How long do you spend playing in the backyard, or in your garden, or in the streets? Claro que não agora, neste momento, mas assim, normalmente, quando nós estamos numa fase dita normal, quantas horas você passa do seu tempo brincando na rua, no jardim, no quintal? Escreve no teu caderno, quanto tempo da tua semana, quantas horas você passa, pode ser por dia, quantas horas você passa brincando? Quanto tempo você fica na rua? Brincando lá fora, brincando no jardim, jogando uma bola, brincando com os amigos. Quanto tempo você passa? Vou te dar um minutinho para você responder. Ah, eu quero responder em inglês. Ótimo, melhor ainda. Ah, eu não consigo. Responde em português e depois vai montando suas respostinhas em inglês, sem problema nenhum, tá bom?
Agora, você vai fazer um círculo no seu caderno. Se você não tem um compasso, pega uma tampa de alguma latinha ou uma garrafa e faz o círculo no seu caderno. Nesse círculo, eu quero que você divida, você vai fazer um gráfico em forma de pizza. Eu quero que você divida esse gráfico por o tempo que você passa playing videogame, quanto tempo você passa do seu dia jogando videogame, quanto tempo você passa studying, quanto tempo você passa reading e quanto tempo você passa watching TV e séries. Então, você vai dividir esse teu gráfico de pizza por tempo que você passa jogando videogame, quanto tempo você passa estudando, quanto tempo você passa lendo, quanto tempo você gasta assistindo TV, série, vídeo, tudo isso considero TV, assistindo, tá? Então você vai dividir esse teu gráfico no tempo aí. Vamos ver como é que fica o teu gráfico. Será que você não está gastando tempo demais jogando videogame? Faz esse gráfico para você analisar aí o teu tempo. Faz um desenho, não, minha bola não saiu muito certo. Não tem problema, tá, gente? Só para você visualizar como é que você está dividindo o teu tempo. Você está passando quase metade da pizza jogando videogame? Ou você está uma fatiazinha dessa pizza só? Você está conseguindo dividir o teu horário tudo certinho? Como é que tá o teu tempo aí? Que você está aproveitando o teu tempo? Como é que tá? Vamos dividir aí. Então, vai fazer um círculo no caderno e vai dividir esse círculo. A gente vai fazer um gráfico em formato de pizza. E nesse gráfico, então, eu quero quanto tempo você passa do seu dia playing videogame, jogando videogame. Quanto tempo você passa studying. Quanto tempo você passa reading. E quanto tempo watching TV and series. Quanto tempo você passa jogando videogame, quanto tempo você passa estudando, quanto tempo você passa lendo e quanto tempo você fica assistindo alguma coisa, um vídeo, uma série, um filme. Você pode pintar cada atividade dessa com uma cor. Eu vou usar jogando videogame, eu vou usar vermelho. O estudando eu vou usar verde. Lendo azul. E assistindo TV e séries eu vou usar o laranja. E daí fica um gráfico bem colorido e você vai conseguir analisar. Nossa, será que eu não estou passando tempo demais jogando videogame? Será que eu não deveria equilibrar um pouquinho mais esse meu gráfico? Faz esse teu gráfico hoje, muda as tuas ações, daqui a um mês faz de novo, vê como é que tá o teu gráfico. Ó. Então esse é o gráfico de crianças, né? Foi feita uma pesquisa de crianças, geralmente da idade de vocês. Quanto tempo elas passam? Olha lá. Olha o tamanho do gráfico no azul, em blue ali, da criança jogando videogame, playing videogame. Será que não é muito tempo? Olha a cor do studying. O estudando é o menos. Desculpa. Não deveria ser maior esse cinza aí? Será que não está na hora da gente mudar? Né? O cinza ficar no azul. O amarelo e o laranja, o amarelo também está muito maior do que o cinza, né? Olha só, a gente deveria melhorar um pouquinho esse gráfico aí. Muito bem. Agora a gente vai ver object pronouns. O que é isso, teacher? Nunca ouvi falar sobre isso. Então, os object pronouns, eles são como se fossem um pronome pessoal. Lembra do pronome pessoal? Pronome pessoal em língua portuguesa. Eu, tu, ele e assim por diante. Esses são os pronomes. Os pronomes objetos na língua inglesa, eles são usados para substituir
os pronomes pessoais, certo? Bom, então olhem ali. Sports, vamos ver então essas frases. Sports do not build character, they reveal it. Winners don't wait for chance, they take them. What do you think determines what happened to us? So, if you want to change our lives, we need to stretch our minds. Então, nessas frases aqui, eu tenho alguns pronomes objetos. Vocês conhecem eles? Vocês conseguem retirar desses textos quais são esses pronomes? Vocês já ouviram falar neles? Vamos dar uma relembrada. Conseguem ver em amarelo ali, ó? Então eu sublinhei o it, o them e o us. Esses então são os pronomes pessoais. I, eu, you, você, she, ela, he, ele, it, um livro ali, né, para coisas, they, eles ou elas, e o we lá em cima, nós. Tá vendo? O menininho azul tá junto ali no we. Esses são os pronomes pessoais. Em inglês, eu não posso usar esses primeiros pronomes no meio ou no final de frase. Eu tenho que usar os pronomes da segunda coluna, que são chamados de object pronouns, ok? Então, ali, cada sujeito tem um pronome objeto. Quando eu estiver usando I, para substituir I, eu vou usar me. O you fica you mesmo, não muda. O he vira him. O she vira her. It fica it. We vira us. You fica you mesmo. Nossa, teacher, é complicado isso, eu não tô entendendo. Calma que a gente vai ver exemplos para ficar bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Ah, faltou o they, né? They fica them, sorry. Muito bem, então olha ali, ó. Sports do not build character. Os esportes não constroem caráter. Eles revelam o. Revelam o quê? O que ele tá falando ali, ó? O they, então, está se referindo aos esportes, né? Os esportes o revelam. Esse it está se referindo a quê? Ao caráter. Então, para eu não usar novamente no final da frase a palavra caráter, eu uso ali o pronome objeto, ok? Na segunda frase, vencedores não esperam por chances, eles as conquistam, eles as pegam. Então, para eu não repetir o they novamente, eu vou usar o then, tá? Então, olha ali, ó. Esse they se refere a quem? Aos vencedores e o then às chances. Então, para eu não repetir essas palavras novamente na frase, eu vou usar os pronomes, assim como em português. O que você pensa determina o que nós pensamos determina o que nos acontece, né? Então, ali o us. O us está se referindo a we. Para não repetir o we na frase, eu vou usar o us, ok? Não se preocupem que a gente vai ver esses objetos pronomes. Então, olha lá. Novamente os textos que a gente já viu. Então, agora eu quero que vocês observem os pronomes. Quais são os pronomes que tem aí? Então, no primeiro texto, qual é o pronome que aparece? Aparece o they e aparece o it. No segundo, quais são os pronomes que aparecem? Aparecem o them. E no terceiro? No terceiro aparece we e aparece us, certo? Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, olha aí, ó. Por que esses pronomes they, it, them e us foram usados nos textos? Para que eles foram usados? Eles foram usados para evitar uma repetição, né? Para que eu não fique repetindo várias vezes a mesma palavra, eu uso os pronomes, certo?
Número 13, olha ali o quadrinho para você usar o pronome. Então, cada pessoa tem um pronome, tá? I fica me, you fica you, he vira him, você usa o him, she, você usa her, it, we, us, e then você vai usar them, ok? Então, são os pronomes. Para você não repetir aquele pronome de cima, você vai usar esse pronome de baixo. Então, eu quero que você pense na frase. Ele deu esta flor para ela. Escreve essa frase no teu caderno. Ele deu esta flor para ela. Ele deu esta flor para ela. Como é que vai ficar esta frase em inglês? Eu anotei aqui também no meu caderno, porque na próxima aula a gente vai ver a correção desta frase. Esses pronomes objetos, eles ficam um pouquinho complicados, mas a gente vai trabalhar mais com eles, não se esqueçam, tá? Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês relembrem os pronomes pessoais e eu quero que vocês relembrem os esportes. Vamos trabalhar bastante com estes vocabulários, esportes e os pronomes, ok? Então, qual é a frase que eu quero que vocês façam para casa? Para a lição de casa, desculpa. Ele deu esta flor para ela. Ou ele dá esta flor para ela, tanto faz, tá? Tanto faz. Joga no Google Tradutor ou vai no dicionário, vai procurando como é que fica esta frase no inglês. Então, na próxima aula, a gente vai relembrar os esportes. Então, eu quero que vocês estejam com os esportes afiados. Pode dar uma olhadinha no livro. Veja quais esportes que você gosta. E esses pronomes objetos que a gente vai retomar, vamos relembrar e vamos fazer algumas atividades utilizando-os, ok? Certo? Beleza. Agora vamos tentar, a gente vai começar com esse exercício aí, ó. A gente vai completar as frases utilizando estes pronomes. Então, esse exercício vai ficar para vocês como lição de casa, para vocês pensarem nos pronomes objetos. Não precisa copiar as frases agora, porque a gente vai retomar a partir destas frases aqui, ok? Então, só para vocês irem pensando. Qual é o objeto de cada sujeito? Essa tabelinha tem que estar aí bem firme para que a gente relembre e consiga completar aquelas frases, certo? Tranquilos? Então, lembrando sempre, cada pronome, porque assim, em português, às vezes eu utilizo, isto é para você, como se fosse ele ou ela. Então, cuidado, em inglês eu não consigo usar assim. Em inglês, cada sujeito tem o seu pronome próprio, tá? Então, quando eu estiver usando o I, eu só vou poder usar o me. Com o you, esse fica fácil porque fica igual. Mas com o he, com o she, com o we e o they, eu tenho que usar um pronome diferente. Olha lá, observa. E na próxima aula a gente vai continuar com os objetos, ok? Então, espero vocês lá. Até!